Olá, eu sou a professora Caterina e esse é o nosso curso da Química dos Biomiméticos. Nessa aula nós vamos começar a ver os conceitos que estão atrelados ao biomimetismo. Como nós vimos nas aulas passadas, a natureza é um modelo de desenho de materiais inteligentes. Mas o que necessariamente o material precisa ter para ser considerado inteligente? Em muitos exemplos dados aqui, o sistema tem que ser único e capaz de integrar diferentes propriedades. Na natureza, nós vimos alguns exemplos envolvendo nanoestruturas, então, definitivamente, os nanomateriais são uma passagem obrigatória para o desenvolvimento desses materiais. Por exemplo, nós vimos que os organismos como radiolárias e diatomáceas fazem uma estrutura silícica nanométrica com elevada capacidade de exercer a função de proteção. E elas tinham diferentes formas de sintetizar esse material, formando estruturas diferentes entre si. Entretanto, essas estruturas são difíceis de ser mimetizadas, e se nós um dia conseguirmos mimetizá-las, essas estruturas poderiam ser utilizadas na produção de compostos inorgânicos, como aplicações em fotônica, como lasers e amplificadores ópticos, computadores ópticos, fibras ópticas, em nanotecnologia e no uso como catalisadores, fármacos ou engenharia de peles miméticas. Dessa forma, em 2000, pesquisadores fizeram peptídeos que eram capazes de realizar essa catálise e condensação do ácido silícico a partir do ataque de aminas. Vamos ver como que era esse ataque? E o que é a reação de condensação do ácido silícico? Bom, é uma reação de união entre duas moléculas de ácido silícico com a perda de uma molécula de água, como está evidenciado nessa equação. As aminas, elas podem ser utilizadas como catalisadores dessa reação, em que uma amina retira um hidrogênio do ácido silícico, tornando-o nucleofílico para atacar uma outra molécula de ácido silícico. Neste artigo da Nature que eu estou mostrando para vocês, foi utilizado TeOS, que é o tetraetilortosilicato, como doador de sílica, né? Como fonte de sílica, e não o ácido silícico, mas era uma maneira de tentar mimetizar o sistema. E ao invés de usar amina simplesmente, eles fizeram polipeptídeos contendo aminas para que eles fossem utilizados como miméticos da silicase, a enzima que é responsável pela reação. Essa reação de TeOS, de condensação de TeOS, foi feita tanto em atmosfera de nitrogênio quanto em atmosfera de ar. E eles obtiveram o controle morfológico dessas estruturas, em que, em atmosfera de nitrogênio, eles conseguiam a estrutura esférica, enquanto em atmosfera de ar, eles conseguiam estruturas lineares, como se fossem bastões. Então, eles conseguiram fazer um controle morfológico mais ou menos parecido com o que a radiolária consegue fazer com a silicase. Entretanto, a gente vê que não é exatamente a estrutura de uma radiolária, que é assim bem mais complexa, como a gente pode ver na imagem acima. Mais recentemente, em 2018, foi-se utilizada a enzima silicase para fazer essa reação. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Eles fizeram estruturas que são bem parecidas com a enzima radiolária. E a enzima silicase, ela consegue então fazer a partir do ácido silícico a condensação de sílica. E eles obtiveram estruturas similares do que a radiolária consegue fazer, mas não são exatamente iguais, porque há outros componentes da reação que afetam a cinética e a morfologia dessas estruturas, como, por exemplo, a presença de compostos orgânicos, a absorção de cálcio, como a gente viu nas primeiras aulas. Dessa forma, a gente verifica que ainda há muito a ser feito para que as estruturas sejam mimetizadas de maneira efetiva. Entretanto, a gente consegue
fazer uma mimetização estrutural muito melhor das cores estruturais da borboleta. E agora, a seguir, nós vamos ver esse próximo exemplo. As cores estruturais, elas se diferem das cores resultantes de pigmentos porque elas são dependentes de uma geometria específica ou de uma organização específica de estruturas nanométricas, que estão na superfície ou na pele de um determinado organismo, como está mostrado nessa figura, em que nós temos organizações lamelares, organizações giroidais, organizações hexagonais de partículas e assim por diante. Então, a gente verifica que é necessário utilizar a nanotecnologia para que a gente possa fazer biomiméticos de cores estruturais. Então, agora a gente chega na parte teórica de construção de estruturas nanométricas, em que nós temos um método top-down e o método bottom-up. No método top-down, nós partimos de um material maciço para conseguir obter nanoestruturas. E para fazer essas nanoestruturas, a gente pode utilizar litografia, cortar, macerar ou fazer gravura nessa estrutura maciça. Pelo método bottom-up, nós partimos de átomos ou moléculas para chegar nas nanoestruturas. E esses métodos se baseiam em síntese, automontagem de clusters ou moléculas e numa montagem posicional de nanopartículas, por exemplo. Pelo método top-down, a gente é capaz de obter estruturas de elevada qualidade. Entretanto, as técnicas que são utilizadas para fazer esse tipo de método, elas possuem um alto custo, possuem uma baixa eficiência de tempo, ou seja, elas demandam longos tempos, e é difícil de obter uma boa resolução abaixo de 100 nanômetros. Eu falo isso a partir de um paper de 2012. Entretanto, em 2016, foi possível fazer uma estrutura giroidal mimética da asa da borboleta com uma resolução melhor. E então, aqui eu estou mostrando que foi feito a partir de uma fotolitografia de 2 feixes, que foi realizada a partir desse artigo da Nature Communications. E o que consiste a fotolitografia? Ela faz um escaneamento de uma superfície e foca um laser para tirar uma determinada camada que é do resistor. E aí, então, ele consegue esculpir nanoestruturas. Então, com essa tecnologia, eles foram capazes de fazer uma estrutura muito similar, como vocês podem ver agora na estrutura D, à estrutura giroidal de uma asa de borboleta. E eles conseguiram uma cor também muito similar, que é essa cor azulada. Já o método bottom-up tem como vantagem ele se apropriar da capacidade de automontagem de moléculas e nanopartículas, por exemplo. Ele também apresenta baixo custo, costumam ser bem mais rápidos do que os métodos top-down e não se restringe pelas escalas nanométricas. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês foi feito com partículas de dióxido de titânio, em que se foi colocado um chip dentro da solução das nanopartículas e esse chip foi removido com uma velocidade controlada da solução e as nanopartículas foram se automontando ao redor desse chip. Essa automontagem ela pode ser feita diversas vezes, obtendo-se filmes com 15 a 64 camadas de nanopartículas. Vocês podem ver que elas são bem organizadas, resultando então em diferentes cores do espectro, dependendo do diâmetro da nanopartícula.
Neste próximo exemplo, partículas de sílica foram utilizadas e foi feito um crosslink com luz e, dependendo da concentração de nanopartículas na solução, havia uma diferença do espectro de luz observado da reflectância desse material. Então, o que se observou é que quanto mais concentrada eram as nanopartículas de sílica iniciais, mais para o azul essas nanopartículas esse material emitia sua reflexão. Ainda sobre as cores estruturais, nós temos o que poderiam ser os miméticos de pele de camaleão, ou seja, que seriam capazes de alterar as suas cores. Então, trouxe aqui um exemplo bem interessante em que se fez o oposto de uma estrutura com esferas rígidas. Então, eles fizeram as esferas rígidas, recobriram os vazios com polímero e depois removeram as esferas a partir de uma digestão. Então, ficaram com as esferas como buracos vazios. E esse tipo de material, ele alterava a sua cor de acordo com a voltagem aplicada e com a pressão aplicada, porque havia uma compressão desse material. Então, esse material podia alterar a cor à medida que a gente pressionava com o dedo, mostrando então padrões de uma impressão digital, por exemplo. Um outro exemplo, ainda nessa parte de cores estruturais de camaleão, foi feito com eletroquímica, em que se fez um misto de materiais. Então, há um polímero que se chama DFTPAPI e um outro composto que é o ácido malônico. Esses dois compostos, à medida que há um aquecimento ou um resfriamento da solução, ele consegue se reparar de uma fragmentação, por exemplo, e à medida que se aplica uma voltagem, esse material muda de cor, ou seja, ele consegue se regenerar como se fosse uma pele e consegue trocar a cor à medida que se aplica um potencial. Então, dessa forma, a gente teria um material parecido com uma pele de um camaleão. Essa alteração de cor é devido à oxidação do polímero, em que com uma voltagem de 0 volts o material é amarelo, e quando se aplica um potencial de 1 volt esse material fica verde, e essa alteração pode ser vista também por espectroeletroquímica, em que se observa o aparecimento das bandas em 905 e 815 nanômetros. Então, a gente viu até aqui o que é o biomimetismo e também vimos alguns exemplos de biomimetismo, principalmente os que podem ser mais aplicados ao dia a dia das pessoas. E a gente observa que é inegável a importância dos materiais no desenvolvimento humano da Terra. E essa importância é tão grande que esses materiais foram dados o nome de eras, por exemplo, a era do bronze, a era de ferro, a era do diamante, a era do silício e assim por diante. Entretanto, os materiais que são considerados macios, como couro, cera, esses materiais eles se perdem durante o tempo, então eles são degradados. Mas não quer dizer que esses materiais não tenham uma importância no desenvolvimento humano. Então a gente também tem que conseguir fazer materiais macios, que a gente precisa utilizar esses conceitos de biomimetismo. E agora a gente vai ver brevemente alguns conceitos de química suave e de química supramolecular
para mostrar para vocês como que a gente pode aplicar esses conceitos no desenvolvimento de materiais inteligentes e biomiméticos que possam ser capazes de auxiliar no desenvolvimento humano. Então fica para a gente que o pensamento biomimético ele supera a ciência de materiais. Entretanto, que tipo de mudanças específicas o biomimetismo traz para a química? E como que a gente pode controlar a cinética de reações para obter estruturas metastáveis? E, por exemplo, como que a gente pode dispensar informação genética para a autoassociação dos componentes? Bom, aí a gente tem que pensar que a gente pode fazer síntese de compostos e estruturas híbridas associando moléculas orgânicas ou biológicas com componentes minerais. Então, esse tipo de compósito híbrido, ele traz uma mudança bem específica para a química. Isso, na verdade, agora já é bastante comum. Esse artigo que eu estou trazendo para vocês, que traz essa informação de 2002, nós já estamos em 2020, mas ainda assim é um pensamento que nós temos que ter no nosso dia a dia. A questão de controle cinético ele é muito importante para o processo de biomineralização, por exemplo, como nós vimos para o processo da radiolária, em que caso a gente não consiga fazer o controle da cinética, a estrutura não fica exatamente como a gente consegue fazer. E mesmo que a gente consiga um catalisador, também no caso da radiolária, ainda assim é necessário fazer compósitos biomiméticos, ou seja, a gente não consegue fazer a biomineralização mimética sem que a gente associe componentes orgânicos e biológicos a componentes minerais. Desta forma, a única maneira que a gente consegue pensar para a gente conseguir dispensar a informação genética para a autoassociação dos componentes é a formação de uma nova disciplina, em que a gente faça a hibridização da química com a biologia e a mecânica. Então, assim, a gente consegue fazer a química dos biomiméticos. Então, para concluir essa primeira aula de conceitos envolvidos no biomimetismo, a gente percebe que os materiais eles são essenciais para o desenvolvimento humano e que os materiais biomiméticos eles dependem muito da nanotecnologia. Eu mostrei para vocês dois principais métodos de síntese de compostos na escala nanométrica, são o top-down e o bottom-up. A diferença entre eles é que um parte de um material maciço, enquanto o outro parte de átomos ou moléculas para chegarem no mesmo produto. Existem outras formas de fazer síntese de nanocompostos, mas essencialmente eles estão inclusos dentro desses dois processos. E nós também não mostramos os conceitos mais a fundo de nanotecnologia, porque não é o caso, não é a questão desta aula. O que a gente viu também que no modelo do bottom-up, a gente precisa controlar cinética e termodinâmica e os materiais híbridos se tornam mais comuns no nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer com que os biomiméticos superem a ciência de materiais. Então, para a próxima aula, a gente vai entrar no conceito de soft chemistry, para que a gente entenda como que a gente pode controlar a cinética e a termodinâmica. Até mais!